Eu lembro do som da maçaneta girando, como se ainda estivesse naquela mesma noite. O mundo lá fora dormia, mas dentro do meu quarto, o tempo parava, e tudo ficava denso, sufocante. Era como se o ar mudasse de cheiro, como se o silêncio gritasse. O medo não entrava correndo, ele escorria devagar, como suor frio pelas costas. Eu prendia a respiração sem perceber, encolhida na cama esperando o término. E mesmo depois, quando ele saía, e a casa voltava a parecer normal, eu não conseguia me mexer. Ficava ali, imóvel, com os olhos abertos no escuro, tentando entender se aquilo era real ou se era só mais um pesadelo, do qual eu nunca acordaria. Meu nome é Maria Lúcia, eu sou de Itabuna, no sul da Bahia, tenho 60 anos, e, hoje em dia, vivo da venda de docinhos que eu mesma faço em casa, cocada, brigadeiro, beijinho, tudo no capricho, vendo na rua, nas escolas, nas feiras, e muita gente já me conhece pelos doces. Mas poucos sabem da história que carrego comigo. Por fora, sou essa mulher simples, que sorri para todo mundo e oferece açúcar em forma de carinho. Mas por dentro, tem marcas que o tempo não conseguiu apagar. E é por isso que hoje eu resolvi contar, porque eu sei o quanto custa guardar o que nos machuca em silêncio. Por isso gostaria de pedir para curtirem e se inscreverem no canal. Isso me faz ter a certeza de que a minha história pode ajudar outras pessoas. Me conta nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Era para ser só mais uma manhã comum, daquelas em que o cheiro do café fresco se mistura com o som da chaleira e o ranger das cadeiras sendo puxadas na cozinha. A luz do sol entrava tímida pela cortina rendada, criando desenhos dourados na toalha de mesa. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que a gente canta baixinho, sem perceber. Eu estava com um pano de prato na mão, secando os últimos copos, quando senti aquele arrepio gelado percorrer minha nuca. Do nada, como se alguém tivesse me tocado, mas não havia ninguém ali. Era só eu, Maria Lúcia, naquela cozinha que eu conheço como a palma da minha mão. Mas o meu corpo lembrava, antes mesmo que eu tivesse tempo de pensar. As palavras dele vieram com força na minha cabeça, como um sussurro cortante. Não fala nada, só escuta. Foi como se eu tivesse sido puxada para trás, no tempo, sem aviso. Minhas mãos congelaram, o pano escorregou, e o copo caiu na pia, fazendo um barulho que me acordou do transe. Olhei em volta, com o coração disparado, tentando voltar ao presente, como se alguém tivesse me afogado num pesadelo e me jogado de volta à superfície. Respirei fundo, mas não adiantava. A dor estava ali, agarrada no meu peito, feito unha. João Gabriel veio correndo pelo corredor, com o cabelo todo despenteado e um carrinho de brinquedo na mão. Ele entrou na cozinha rindo, com a leveza de quem ainda não conhece as maldades do mundo. Vó, você vai me levar para a escola hoje? Perguntou-se jogando na cadeira de frente para mim. Forcei um sorriso, o tipo de sorriso que a gente aprende a usar quando tem que esconder a dor dos outros. E disse que sim, que claro, a vovó leva. Ele riu de novo e continuou brincando, sem notar o quanto meu coração estava apertado. E como poderia notar? Ele era só uma criança. Mas naquele momento, olhando para ele, uma culpa profunda me tomou. Eu sempre quis proteger meus filhos, meus netos, o mundo inteiro, se pudesse. Mas quando eu tinha a idade dele, não havia ninguém para me proteger. Eu era só uma menininha com trancinhas e olhos grandes, cheia de sonhos pequenos, como ganhar uma boneca nova ou brincar com as irmãs na varanda. E mesmo assim, foi exatamente naquela idade que tudo começou. O mundo se partiu sem fazer barulho, e ninguém viu. Saí da cozinha devagar, ainda tentando controlar a respiração. Fui até o banheiro, fechei a porta, e me sentei no vaso, com a tampa abaixada, segurando o pano de prato como se fosse um escudo. Eu tremia, e não era só de tristeza, era raiva também. Raiva de tudo o que aconteceu. Raiva de mim, por ainda sentir tudo isso tanto tempo depois. Raiva do meu pai. Raimundo, seu Raimundo. A imagem dele ainda era forte na minha memória, com aquela camisa xadrez puída, as mãos grandes cheias de calos do trabalho na roça, o cheiro de fumo e suor impregnado na pele. Por fora, era o homem respeitado da cidade, trabalhador, temente a Deus, pai de 5 filhas e marido de Dona Celeste, minha mãe. Por dentro, era outra coisa, uma sombra
um predador silencioso. Lembro do jeito que ele fechava a porta do meu quarto à noite, sempre devagar, como se não quisesse acordar ninguém. O som da maçaneta girando ainda me dá calafrios. Eu tinha 6 anos, e naquela primeira vez, eu segurava uma boneca que ele mesmo tinha me dado naquela tarde. Sentou-se ao meu lado na cama e disse, com aquele tom manso que ele usava quando queria parecer doce: "Você é minha princesa, né? A mais especial do papai." Eu sorri, eu era só uma criança. Não sabia o que viria depois. E quando viu, eu não entendi. Só senti o meu corpo travar, minha alma se esconder lá dentro, bem fundo, como se tentasse fugir de mim mesma. E ele, com a maior naturalidade do mundo, sussurrou: "Não fala nada. A partir daquele dia, o medo passou a morar comigo. Ele vinha quando eu ouvia os passos do meu pai à noite, quando ele me chamava no meio do dia para conversar, quando ele sorria demais na frente das visitas e colocava a mão no meu ombro. Minha mãe nunca viu, ou talvez tenha visto e preferido não ver. Dona Celeste era daquelas mulheres de antigamente, que achavam que o papel da esposa era manter a casa de pé, custasse o que custasse. Ela vivia atarefada, sempre com o avental amarrado na cintura, cheirando a sabão de coco e suor de fogão a lenha. Ela era a boa mãe, eu sei que era, me ensinou a costurar, a rezar, a fazer arroz sem deixar empapar. Mas nunca me olhou nos olhos o suficiente para perceber o que estava por trás do meu silêncio. E eu também nunca falei. Como falar? Ele dizia que se eu contasse, ninguém acreditaria, que minha mãe ficaria doente, que minhas irmãs iam me odiar, que eu seria responsável por destruir a família. E eu acreditei, porque o medo é convincente. E porque, no fundo, eu achava que a culpa era minha, que eu devia ter gritado, corrido, resistido, mas eu era só uma criança, ali no banheiro tantos anos depois, com meu neto brincando do outro lado da parede. Tudo isso voltava como se nunca tivesse saído. As lembranças vinham como ondas, quebrando em mim uma por uma. Eu queria ser forte, queria parar de sentir, mas naquele momento, tudo o que eu conseguia fazer era chorar, coro seco, sem som, como se até agora eu ainda tentasse não fazer barulho, como se ainda tivesse medo que ele ouvisse. Respirei fundo, levantei o rosto, encarei meu reflexo no espelho. Vi ali uma mulher cansada, com rugas ao redor dos olhos e a alma cheia de rachaduras, mas vi também outra coisa, algo novo, uma faísca, um incômodo diferente, uma vontade de mudar aquela história. Eu não sabia como ainda, não sabia se tinha coragem, mas alguma coisa dentro de mim, talvez pela primeira vez, queria falar, queria gritar, queria contar ao mundo quem eu era. Não a filha obediente, não a mulher calada, mas a criança que sobreviveu, a mulher que ainda estava aqui, que queria, mais do que tudo, ter de volta a voz que um dia lhe roubaram. Lembro exatamente do cheiro daquela tarde. Era domingo, e minha mãe estava preparando o almoço como fazia toda semana, com aquele ritual silencioso de quem tenta manter a casa unida, mesmo quando ela já está se desfazendo por dentro. O cheiro do feijão com louro invadia o corredor, misturado com o perfume forte do sabão em pedra que ela usava para lavar o chão da cozinha. Eu estava no meu quarto, sentada no chão de madeira, brincando com a boneca que ganhei no meu aniversário de 6 anos. Ela tinha os cabelos loiros espetados e um vestido azul com bolinhas brancas. Eu passava horas penteando seu cabelo com um pente pequeno de plástico rosa, imaginando que ela era uma princesa e que morávamos em um castelo longe do tudo. Era esse o meu mundo, feito de imaginação, silêncio e pequenas tentativas de escapar. A janela do meu quarto estava entreaberta, e o vento da tarde soprava devagar, fazendo a cortina balançar suavemente. Foi quando ouvi os passos dele, o som dos sapatos de couro, batendo no assoalho, ritmado, lento, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. Meu corpo ficou tenso na hora sem que eu percebesse. Só percebi porque parei de pentear a boneca e fiquei escutando. O som dos passos parou bem na porta do meu quarto. A maçaneta girou com aquele som seco e preciso, e ele entrou, meu pai. Seu Raimundo tinha aquele jeito calmo, quase sereno, que enganava todo mundo. Usava uma camisa xadrez desbotada, com as mangas arregaçadas, e o rosto suado da lida no quintal. Olhou para mim com aquele sorriso que eu, na época, ainda não sabia
decifrar. Oi, minha princesa, tá brincando sozinha? Perguntou com a voz baixa, quase cantada. Eu balancei a cabeça e murmurei um sim, sem olhá-lo nos olhos. Ele caminhou até mim, com passos suaves, e se agachou ao meu lado. Estendeu a mão e acariciou meus cabelos, devagar. Você sabe que é a filha mais especial do papai, né? Disse, enquanto seus dedos se enroscavam nos meus fios, como se estivesse fazendo um carinho comum. Mas não era. Havia uma pausa estranha entre uma palavra e outra, uma respiração pesada que me fazia estremecer por dentro. Eu tentei voltar a brincar, fingi que tudo era normal, que era só mais uma visita do meu pai. Mas eu sentia que não era. Eu sentia no meu estômago Namin Hanyuka, em cada pedacinho do meu corpo que algo estava errado. Ele olhou para a boneca e disse, com um riso breve: que bonita, parece com você. Depois disso, pegou a boneca da minha mão e a colocou de lado, como se tirasse uma distração do caminho. Ele me puxou com delicadeza no começo, me fez sentar no colo dele, como já tinha feito outras vezes, na frente da minha mãe, na frente das minhas irmãs, só que dessa vez não tinha ninguém ali, só eu e ele, e o silêncio. Fica quietinha, tá? Não fala nada, só escuta. Ele sussurrou perto do meu ouvido. E foi aí que tudo dentro de mim parou. Aquela foi a primeira vez que ouvi essa frase da boca dele. Uma frase simples, mas que carregava um peso que eu só fui entender muitos anos depois. Eu sentia um medo que não sabia nomear. Não era medo de monstro, de escuro ou de castigo. Era um medo diferente, mais frio, mais profundo. O tipo de medo que faz a gente desaparecer por dentro. Eu queria gritar, mas minha voz parecia ter sumido. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam pesadas como pedra. E ele continuava falando baixinho, dizendo que aquilo era só uma forma de me mostrar carinho, que eu era especial demais, que ele me amava mais que tudo. Isso é só nosso, tá bom? Um segredinho entre nós. As outras não iam entender, ele dizia, como se estivesse me dando um presente, uma confiança especial. E eu, sem entender o que estava acontecendo, só queria que acabasse logo. Quando ele terminou, ajeitou meu cabelo com as mãos e me disse que eu podia voltar a brincar. Levantou-se como se nada tivesse acontecido e saiu do quarto com a mesma calma com que entrou. Eu fiquei ali, sentada no chão, com as mãos geladas e o corpo inteiro arrepiado, olhando para a boneca caída no canto do quarto. Ela estava com o rosto virado para a parede, como se também não quisesse ver. Meu estômago doía e eu sentia uma náusea estranha. Um nó na garganta que não descia nem subia. Não chorei. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu só sabia que algo dentro de mim tinha mudado. Algo que não ia voltar a ser como antes. O quarto parecia mais escuro, menor. A janela continuava aberta, mas o vento havia parado. Era como se até o mundo lá fora tivesse prendido a respiração. Mais tarde, na hora do almoço, sentei à mesa com o resto da família. Minha mãe servia as panelas, com a cara cansada de sempre, puxando conversa com as filhas, contando que o feijão tinha queimado um pouco, mas dava para comer. Minhas irmãs riam de alguma piada sobre um vizinho, e meu pai, sentado na ponta da mesa, olhava para mim de vez em quando e sorria. Um sorriso leve, satisfeito, como se estivesse em paz. Quando meus olhos cruzaram com os dele, senti de novo aquele aperto no peito. Olhei para o prato e fiquei ali, mexendo no arroz com um garfo, tentando desaparecer no meio da comida. Em certo momento ele disse em voz alta: a Lúcia hoje está mais quieta que o normal, né, princesa? Todos olharam para mim, e minha mãe respondeu: deixa. Deve estar com sono. Ontem foi dormir tarde. E pronto, a explicação estava dada, o assunto encerrado, ninguém viu nada, ninguém suspeitou de nada. E eu ali, com o segredo queimando dentro de mim, me sentindo suja, culpada e pequena. Naquela noite, me encolhi na cama e abracei forte a boneca, como se ela pudesse me proteger. Fiquei horas olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa, cada rangido, cada passo, cada porta abrindo e fechando. Eu sabia que ele poderia voltar a qualquer momento, e o medo me mantinha acordada. Quando finalmente o sono veio, foi leve, entrecortado de imagens ruins que eu nem sabia explicar. No dia seguinte, tudo recomeçou. A vida seguia igual para todos, menos para mim. Dentro de mim,
Algo tinha quebrado. E ninguém percebeu. Porque eu aprendi rápido a sorrir quando me chamavam, a obedecer quando falavam comigo, a esconder o medo atrás de palavras curtas. Eu era só uma criança, mas já sabia o peso de um segredo. E aquele era só o começo. Na manhã seguinte, tudo parecia exatamente igual. Minha mãe, Dona Celeste, já estava de pé, antes do sol nascer, como sempre fazia, com o cabelo preso num coque apressado e a barra do vestido manchada de farinha. O som da colher batendo no fundo da panela de mingau se misturava com o chiado da chaleira e o arrastar das cadeiras na cozinha. Me levantei devagar, sem vontade de sair da cama, mas sem coragem de ficar. O cheiro do café recém-passado invadia o corredor como um convite forçado para a vida continuar, mesmo que por dentro algo em mim tivesse parado. Eu ainda sentia o peso da noite anterior no meu corpo pequeno. Era como carregar uma sombra invisível, grudada na pele, que ninguém além de mim conseguia ver. Me vesti em silêncio, com a roupa que minha mãe havia deixado dobrada aos pés da cama. Um vestido florido, já meio surrado, que ela dizia me deixar com cara de mocinha. Eu não me sentia uma mocinha. Eu me sentia quebrada, com vontade de desaparecer dentro de mim. Quando entrei na cozinha, meu pai já estava sentado à mesa, com o jornal aberto e um sorriso calmo no rosto. Ele ergueu os olhos e me olhou como se fosse um dia qualquer, como se nada tivesse acontecido. "Bom dia, princesa. Dormiu bem?" perguntou com aquela voz baixa e gentil que ele usava quando queria parecer o pai ideal. Minha garganta travou. Quiz responder. Mas a palavra não saiu inteira. Forcei um dormir que mais parecia um sussurro, e me sentei de cabeça baixa, com medo de encarar os olhos dele. Minha mãe colocou um prato com mingau na minha frente e disse, sem nem me olhar direito: "Come tudo, Lúcia. Tá crescendo." E foi ali que eu entendi uma coisa que me acompanharia por muitos anos. O mundo ia continuar girando como se nada tivesse mudado, mesmo que dentro de mim tudo tivesse desmoronado. Porque por fora, eu era só mais uma menina calada num canto da mesa. E ele, o pai dedicado que lia o jornal, antes do trabalho. Naquele dia algumas visitas apareceram, tias distantes, primas, gente que vinha do interior para tomar um café com prosa, como diziam. A casa se encheu de risadas e conversas, e minha mãe parecia feliz com a movimentação. Ela adorava receber. Dizia que gente em casa espantava os maus espíritos, colocou toalha nova na mesa, fez bolo de fubá e até passou perfume. Minha mãe sempre acreditou que manter as aparências era uma forma de garantir que a vida estava no rumo certo, mesmo que o mundo estivesse caindo, se a casa estivesse limpa e o bolo crescido, então tudo ia dar certo. Eu tentei me esconder entre as primas, mas ele me seguia com os olhos. A cada vez que passava por mim, colocava a mão no meu ombro ou bagunçava meu cabelo, como se fosse um gesto de afeto qualquer. As visitas elogiavam Raimundo, como essa menina é apegada a você. E ele sorria com aquele orgulho fingido que me dava náusea. "É minha princesinha, né? A que mais parece comigo", respondia ele, olhando para mim com aquele brilho sombrio nos olhos. Eu olhava ao redor e me perguntava se mais alguém via o que eu via, se alguém sentia o frio na espinha que eu sentia quando ele se aproximava. Mas não, para todos, ele era o homem que trabalhava duro na roça, que trazia pão todo dia e que tratava bem a mulher. Um exemplo. Um pai, de verdade. Até minhas irmãs pequenas o adoravam. Subiam no colo dele sem medo, puxavam sua barba, riam das cócegas que ele fazia. Eu ficava assistindo de longe, dividida entre o alívio de não ser a escolhida naquele momento e o pavor de saber que mais tarde, quando todos fossem embora, ele voltaria a ser o mesmo. O mesmo que me fazia prometer silêncio. O mesmo que sorria com a boca, mas me matava por dentro com os olhos. Ele era um ator perfeito, e o palco da nossa casa servia bem para seu espetáculo. Mais tarde, quando a casa esvaziou, minha mãe se sentou cansada na cadeira de balanço da varanda, pegou sua costura e começou a bordar alguma coisa que eu não lembro o que era. "Hoje foi um dia bom, né?" comentou com a voz baixa. Eu só balancei a cabeça, sem saber como responder. Eu queria gritar: "Não, mãe!" Ele me tocou, ele me feriu, ele me quebrou por dentro, e você não viu. Mas tudo que saiu foi um
Foi seco, curto, enterrado no meio do peito. Ela continuou costurando, distraída, cantarolando um hino antigo da igreja. Eu a observava e me perguntava: será que ela realmente não via? Ou será que via e escolhia não saber? Aquela dúvida me perseguiu por muitos anos. Até hoje, às vezes, me pego tentando encontrar essa resposta nas lembranças. Naquela noite, quando me deitei, olhei para o teto escuro do meu quarto e fiz uma promessa em silêncio: ia ser boa, e eu ia obedecer. Eu ia sorrir, eu ia fingir que estava tudo bem, porque assim talvez ele parasse, talvez se eu fosse perfeita, ele me deixasse em paz. Eu ainda acreditava que, de algum jeito, a culpa era minha. E essa culpa foi crescendo comigo, silenciosa, feroz, escondida em cada nota da escola, em cada sim que eu dizia quando queria dizer não, em cada sorriso que eu dava quando queria chorar, porque foi isso que aprendi com meu pai, que as pessoas só enxergam o que querem ver, e que às vezes para sobreviver, a gente precisa aprender a desaparecer por dentro. E assim, eu fiz. Me tornei uma menina invisível, num lar perfeito. E ninguém desconfiou. Nem mesmo minha mãe. Mas, aos poucos, eu fui aprendendo a desaparecer. Não era uma decisão consciente no começo, mas uma adaptação silenciosa. Como uma flor que deixa de crescer quando percebe que o sol que a aquece também pode queimá-la. Eu deixei de brincar como antes, de correr com minhas irmãs pelo quintal, de inventar histórias com bonecas. Minha presença foi se apagando de forma tão sutil que ninguém pareceu notar. Minha mãe dizia que eu estava quieta demais para uma menina da minha idade, mas logo completava com um sorriso orgulhoso, que pelo menos eu era mais comportada que as outras. Enquanto minhas irmãs gritavam, brigavam por espaço no tanque, disputavam as bonecas, ou implicavam uma com a outra na hora de dormir, eu ficava num canto, calada, desenhando em pedaços de papel rasgados, ou olhando para o nada, me escondendo dentro de mim. Me tornei uma menina de poucas palavras e olhos fundos, e isso passou a ser parte da minha identidade. Ninguém perguntava por quê, ninguém achava estranho o fato de eu não sorrir com a mesma facilidade. Era mais fácil me chamar de a introspectiva, a sensível, a sonhadora, rótulos confortáveis que evitavam perguntas desconfortáveis. E eu aceitava, porque falar, naquela época, era impossível. Na escola, não era muito diferente. Eu gostava da professora Dona Teresa, uma mulher doce, de voz calma e roupas floridas que sempre falava com carinho. Mas mesmo ali entre lápis de cor e livros ilustrados, eu carregava aquele medo dentro de mim, como uma mochila invisível. Em uma tarde qualquer, ela se abaixou ao meu lado, depois de corrigir uma redação que eu havia escrito, e me perguntou com gentileza: Lúcia, você anda distraída? Está tudo bem em casa, querida? O coração disparou. Eu senti meu rosto queimar, como se ela tivesse me pegado no flagra de um crime que eu nem sabia como explicar. Olhei para ela com os olhos arregalados, e por um breve segundo, pensei em falar. Eu queria tanto falar, tinha algo preso na minha garganta que implorava para sair. Uma confissão sufocada há meses, talvez anos. Mas a voz dele veio primeiro, como sempre. Se você contar, ninguém vai acreditar. Vai ser sua culpa, sua mãe vai sofrer, suas irmãs vão te odiar, e eu posso sumir para sempre. E a culpa me paralisou, me fez baixar os olhos e responder baixinho: Tá tudo bem, professora. Só tô cansada. Ela me olhou por mais alguns segundos, como se buscasse algo em mim que eu já tinha aprendido a esconder. E então, apenas assentiu com a cabeça e voltou para sua mesa. E naquele momento, eu aprendi que até quando alguém perguntava, eu não conseguia dizer, porque o medo falava mais alto. Em casa, minha invisibilidade se aprofundava. Eu me acostumei a ouvir as conversas ao redor, sem participar delas. As risadas das minhas irmãs, as reclamações da minha mãe sobre as contas, o som do rádio velho que meu pai gostava de sintonizar para ouvir a missa. Tudo continuava girando ao meu redor, como se eu fosse só mais um objeto da casa, uma sombra nos cantos dos cômodos. Meu pai continuava com seus gestos carinhosos na frente de todos, um afago no cabelo, um beijo na testa, um elogio em voz alta, menos sempre cuidadoso, sempre calculado, como se estivesse limpando as próprias pegadas. E quanto mais ele fazia isso, mais eu me retraía por cada toque, mesmo diante dos outros.
Me lembrava do que acontecia quando ninguém via. Cada vez que ele me chamava de princesa na frente da família, eu sentia um enjoo, mas ninguém percebia. Ao contrário, todos admiravam nossa relação próxima. Essa menina é o xodó do pai, diziam, sorrindo, como se isso fosse uma medalha de honra. E eu sorria também, ou fingia, porque aprender a sorrir sem sentir foi a primeira defesa que desenvolvi. Às vezes, eu sonhava que tudo tinha sido um engano, que ele ia me pedir perdão, que tudo ia parar. Sonhava que minha mãe descobria, que me abraçava, que dizia que agora eu estava segura, mas era só sonho. Quando acordava, o peso voltava junto com a luz da manhã. Eu me perguntava se alguém mais na minha casa carregava segredos, se alguma das minhas irmãs também se escondia por dentro. Mas nunca tive coragem de perguntar. A vergonha era um bicho que me comia por dentro. Eu achava que o problema era eu, que eu devia ter gritado, que eu devia ter dito não com mais força, que eu devia ter corrido, mas eu era só uma criança. E como explicar que o medo congela até o grito? Certa vez, numa noite chuvosa, meu pai entrou no quarto e apenas sentou ao meu lado, sem dizer uma palavra. Eu tremia tanto que meus dentes batiam. Ele passou a mão nos meus cabelos e murmurou: "Você sabe que o papai te ama, né?" E eu queria dizer que amor não era aquilo, que amor não fazia doer, que amor não dava medo, mas eu só consegui balançar a cabeça porque naquela altura eu já não sabia mais o que era verdade. Quando ele saiu, eu fui até o espelho e olhei meu reflexo por longos minutos. Era estranho ver meu rosto ali com os mesmos olhos de sempre, o mesmo nariz, o mesmo cabelo. Mas algo em mim tinha sumido. Eu já não era a menina que pintava o rosto da boneca de batom. Eu era outra, uma que vivia escondida até de si mesma. Foi nesse tempo que desenvolvi o hábito de escrever. Pegava pedaços de papel e desenhava cenas que só existiam na minha cabeça. Às vezes escrevia bilhetes para uma fada invisível que eu inventei, pedindo que ela me levasse embora dali, que me fizesse acordar em outra casa, com outra família. Nunca tive resposta, claro, mas o simples ato de escrever era uma forma de não enlouquecer. E aos poucos, fui me construindo assim, em pedaços, em silêncios, em ausências, ninguém via, ninguém perguntava. E eu continuava calada, vivendo por dentro um inferno que ninguém jamais imaginaria, escondido por trás de uma família que todos invejavam. Porque era isso que a gente fazia. Fingia bem, fingíamos tão bem, que até eu comecei a duvidar da minha própria dor. E isso, eu acho, foi o que mais me machucou. A primeira vez que olhei para José Antônio foi numa missa de domingo, na igreja matriz da cidade. Eu já tinha 17 anos, e por fora, parecia uma moça feita, com os cabelos longos presos numa trança, e um vestido azul claro, que minha mãe havia costurado, especialmente para aquela manhã. Por dentro, eu me sentia como uma criança encolhida num canto escuro, ainda carregando o mesmo medo, a mesma vergonha, o mesmo silêncio. Mas havia algo naquele olhar que ele me lançou quando passou por mim, no corredor lateral da igreja que me fez, por um instante, querer ser outra. Não foi um olhar de desejo, nem um desses olhares que homens costumavam jogar sobre as meninas que estavam se tornando mulheres. Era um olhar calmo, respeitoso, e isso me desarmou. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhava sem invadir. Não havia peso, cobrança ou julgamento. Só um olhar simples e humano. Nos domingos seguintes ele continuou indo à missa e sempre me cumprimentava com um aceno discreto, um sorriso de canto de boca, e eu passei a esperar por aquele instante, como quem espera por um pouco de ar fresco, depois de anos respirando poeira. José Antônio trabalhava como ajudante no armazém do pai, um homem rígido, mas honesto, conhecido por todos na cidade. Ele era 3 anos mais velho que eu, e diferente dos outros rapazes, não usava palavras baratas, nem fazia piadinhas quando as moças passavam. Falava baixo, andava com calma, e parecia sempre atento aos sentimentos dos outros. Um dia, ao me ver saindo da igreja com minha mãe e minhas irmãs, ele se aproximou com um gesto contido e disse: "Com licença, Dona Celeste, mas será que eu podia acompanhar Maria Lúcia até em casa?" Minha mãe ergueu as sobrancelhas, surpresa, e olhou para mim antes de responder. "Ela é muito nova para essas coisas, moço, mas, se for só uma caminhada..." José Antônio sorriu com gentileza e respondeu: "Só para conversar um pouco."
Gosto de caminhar devagar. E foi assim que, pela primeira vez, andei ao lado de um homem, sem sentir pavor. Conversamos sobre a cidade, sobre os livros que ele tentava ler quando sobrava tempo, sobre as músicas que gostava. Ele me perguntava coisas simples, do que eu gostava, se preferia chuva ou sol, se tinha vontade de viajar. Eu respondia com frases curtas, ainda desconfiada, mas algo em mim queria confiar. Era como se finalmente alguém estivesse abrindo uma porta que eu tinha trancado há anos. Aos poucos, nossas caminhadas viraram encontros escondidos na praça. Depois conversas longas na beira do rio. Eu sabia que minha mãe não ia permitir namoro formal tão cedo, mas ela também começou a perceber que José Antônio era diferente. É um rapaz educado, trabalhador, parece bom, ela dizia ao dobrar roupas no varal. Meu pai, por outro lado, ficou visivelmente desconfortável desde o início. Não falava nada diretamente, mas observava tudo com aqueles olhos que eu conhecia bem. Quando José Antônio passou a ir lá em casa aos domingos, meu pai mantinha um silêncio pesado, cortante, que pairava entre nós como um aviso. Ele me olhava como se me desafiasse a lembrar quem eu era, o que eu devia, o que ele ainda controlava. Mas eu já começava a sentir algo dentro de mim se movendo, mesmo que devagar, mesmo que com medo. José Antônio nunca me tocou sem pedir, nunca invadiu meu espaço. E isso, para alguém como eu, já era uma revolução. Com ele, eu sentia que talvez fosse possível ser vista, sem ser usada. Nosso namoro durou pouco mais de um ano antes de ele me pedir em casamento. Eu tinha 18 anos, e no fundo, aceitá-lo foi a maneira mais concreta que encontrei de fugir. Era isso. Casar para sair de casa, casar para respirar, casar para tentar esquecer. E quando ele se ajoelhou na varanda da minha casa, com as mãos suadas e os olhos nervosos, dizendo que queria construir uma vida comigo, eu disse sim, com um sorriso tremido. Minhas irmãs choraram no noivado, minha mãe se emocionou e disse que finalmente ia me ver feliz. Mas meu pai apenas apertou a mão de José Antônio com força e disse, num tom baixo, cuida bem dela. Só isso, sem parabéns, sem abraço, sem demonstração, e naquele instante, senti que ele sabia que eu estava escapando. E isso fez com que, pela primeira vez, eu sentisse vitória. O casamento foi simples, mas bonito. A igreja cheia, os bancos enfeitados com flores do campo, minha mãe chorando, no primeiro banco, minhas irmãs rindo e se abraçando. Eu estava bonita, disseram. O vestido de renda, emprestado por uma prima, caía bem no corpo, e a maquiagem leve escondia as olheiras da insônia. Por dentro, eu era uma mistura de medo e esperança. Quando disse sim no altar, meu coração batia tão alto que eu mal ouvia a voz do padre. Aquilo era mais do que uma cerimônia. Era um pacto comigo mesma. Eu estava saindo daquele passado, construindo algo novo, mesmo sem saber como, na noite de núpcias, chorei escondida no banheiro. José Antônio bateu na porta e perguntou se eu estava bem. Eu respondi que estava apenas cansada. Ele respeitou. Não forçou, não insistiu, me abraçou quando deitei. E ficamos assim, em silêncio. Aquele gesto foi o primeiro pedaço de paz que recebi em anos. Os meses seguintes foram de adaptação. A vida de casada não era perfeita. Menos ele trabalhava muito, eu cuidava da casa e logo da nossa filha, Ana Paula. Mas pela primeira vez eu tinha espaço. Tinha um quarto onde ninguém entrava sem bater. Tinha um corpo que não era tomado à força. Tinha uma vida que começava a se parecer com o que eu acreditava que merecia. Ainda assim, os fantasmas não desapareceram. Eu continuava calada sobre o que havia acontecido. Não falava com ninguém, nem com José Antônio. Ele percebia meus silêncios, minhas reações de susto ao menor toque inesperado, os pesadelos durante a noite. Às vezes me perguntava, Lúcia, o que te aconteceu antes de mim? E eu só balançava a cabeça. Dizia que era coisa antiga, que não valia mais a pena lembrar. Ele respeitava, mas eu via nos olhos dele a dor de não poder me alcançar por completo. Por fora, eu estava começando uma nova vida. Por dentro, o passado ainda me assombrava como um eco distante, mas persistente. Eu pensava que bastava fugir fisicamente para estar livre, mas aos poucos descobri que a verdadeira prisão
Não era a casa da minha infância, mas o silêncio que eu carregava. E esse silêncio, me acompanhava como uma sombra, mesmo sob o sol mais claro da vida nova que eu tentava construir. Mas ali, nos braços de José Antônio, com minha filha dormindo no berço ao lado, algo dentro de mim começava, bem devagar, a acreditar que talvez fosse possível, um dia, recomeçar de verdade. Foi depois do nascimento de Ana Paula que comecei a perceber que o passado não tinha ficado para trás como eu queria acreditar. Eu me dedicava a ela com um amor tão imenso que às vezes chegava a doer. Era como se, ao cuidar daquela criança tão pura e frágil, eu tentasse curar, sem saber, a menina, assustada, que ainda existia dentro de mim. Eu cantava para ela dormir, preparava as papinhas, com todo o cuidado do mundo. Comprava fitinhas para o cabelo e sentia um medo irracional de que algo, ou alguém, pudesse feri-la. Qualquer descuido, qualquer pessoa que se aproximasse demais, qualquer olhar estranho, me deixava em alerta. E foi aí que percebi que o que eu sentia não era apenas cuidado de mãe. Era um pânico silencioso, contido, que me fazia observar tudo com desconfiança. Eu não conseguia relaxar, nem dormindo, nem acordada. Meu corpo estava sempre em tensão, como se o perigo estivesse à espreita, mesmo quando não havia razão visível. José Antônio notou, primeiro. Ele era observador, mesmo sem falar muito. Numa noite, enquanto eu lavava a louça, ele se aproximou e, com delicadeza, colocou a mão no meu ombro. Eu me encolhi, antes mesmo de perceber o que estava fazendo. Ele deu um passo para trás e disse, com a voz baixa, quase triste: "Você ainda tem medo de mim." E o Quasniger quis dizer que não, que era só um susto, mas não consegui. A verdade era que meu corpo não sabia diferenciar os toques. Mesmo os bons me faziam lembrar dos ruins. Meu coração disparava, minhas mãos suavam, meus pensamentos corriam para lugares escuros que eu tentava esquecer. Ele me olhou com uma expressão que misturava dor e ternura e disse: "Você confia em mim, mas o seu corpo não sabe disso. Ele ainda vive outra coisa." Aquilo me desmontou. Sentei-me à mesa e chorei, em silêncio. Ele não me pressionou, apenas puxou uma cadeira, sentou ao meu lado e segurou minha mão, respeitando meu tempo, minha dor, minha distância. Com o passar dos anos, as dores no corpo começaram, dores que iam e vinham, sem explicação. Primeiro nas costas, depois nos ombros, nos joelhos, nas têmporas. Passei por médicos, tomei analgésicos, fiz exames, mas nada aparecia, tudo parecia normal. Talvez seja estresse, diziam os clínicos. Coisa da idade, sugeriam as enfermeiras. Mas eu sabia que não era isso. Era algo mais profundo. Era como se meu corpo estivesse gritando por mim, tentando dizer o que minha boca ainda não tinha coragem de contar. Os pesadelos também voltaram com força. Sonhos em que eu estava presa, muda, com alguém me segurando os pulsos e tampando minha boca. Acordava suada, com o coração acelerado e a garganta doendo, como se tivesse tentado gritar durante a noite. Às vezes José Antônio acordava junto, me chamava baixinho, dizia que estava tudo bem, que era só um sonho, mas eu sabia que não era só um sonho, era uma lembrança disfarçada, uma memória que o tempo não conseguiu apagar. Ana Paula foi crescendo, e com ela cresciam também minhas tentativas de ser uma mãe perfeita. Eu não permitia que ela ficasse sozinha com ninguém, nem com tios, nem com primos, nem com vizinhos. Toda vez que alguém a pegava no colo, eu vigiava. Se alguém dizia que ela era bonita demais, meu estômago revirava. "Você é muito exagerada, Lúcia." Minha mãe chegou a dizer uma vez, quando eu pedi que Ana Paula não ficasse sozinha, nem mesmo com ela. "Criança precisa conviver, senão cresce assustada." Eu não respondi, porque como explicar para alguém que o monstro da minha infância morava dentro de casa, com a roupa limpa, o nome limpo, o sorriso fácil? Como explicar que o que mais me assustava era o quanto tudo podia parecer normal por fora? Um dia, durante uma reunião da igreja, falaram sobre perdão. O pastor contou a história de uma mulher que havia perdoado o assassino do filho. Todos ficaram emocionados. Alguns choraram. Eu, no entanto, senti raiva, uma raiva seca, silenciosa, que se instalou no peito como uma pedra. Porque todos falavam de perdão, como se fosse fácil,
como se fosse bonito, mas ninguém falava do peso de carregar uma história que nunca foi contada. Ninguém perguntava se aquela mulher realmente estava em paz, ou se apenas havia aprendido a engolir a dor com as palavras certas. Quando cheguei em casa, naquela noite sentei no sofá, peguei um dos cadernos antigos onde eu às vezes escrevia poesias escondidas, e comecei a escrever tudo, mas não como poema, escrevi como um grito, como se naquele momento, minha mão fosse a única parte do meu corpo livre, o suficiente para dizer a verdade. Escrevi sobre o primeiro toque, sobre a boneca colocada de lado, sobre a porta fechada, sobre a frase maldita: não fala nada, só escuta. Escrevi sobre as noites em que minha mãe fazia o jantar, e ele vinha até meu quarto, como se fosse apenas me dar um beijo de boa noite. Escrevi sobre o dia em que achei que ia contar para a professora e não consegui. Sobre o dia em que me casei achando que o silêncio ia embora comigo. Escrevi até minha mão doer, até as lágrimas caírem em cima das palavras e mancharem o papel. E quando eu terminar, dobrei o caderno e guardei dentro da gaveta da cômoda, como quem esconde uma ferida que ainda não tem coragem de mostrar. Naquele mesmo mês, comecei a pensar em procurar ajuda. Não por mim menos ainda, não era por mim menos, mas por Ana Paula, porque eu percebia que meu medo, minha vigilância constante, minha tristeza escondida estavam começando a transbordar. E eu não queria que minha filha crescesse à sombra de uma mãe destruída. Eu queria quebrar o ciclo. Eu queria pela primeira vez ser voz onde antes só havia silêncio. Mas não sabia como começar. Falar era como escalar uma montanha com as mãos amarradas. Cada tentativa de tocar no assunto comigo mesma já era dolorosa, mas eu sabia, no fundo eu sabia que a cura não viria sozinha, e que o tempo, por mais que passasse, não apagava o que a gente finge esquecer. Ele apenas enterrava mais fundo, e naquele ponto da minha vida, o que mais me doía já não era o que fizeram comigo, era o que eu ainda não tinha conseguido dizer. Era uma sexta-feira qualquer, dessas em que o céu parece estar de bom humor, e o sol entra pela janela com uma delicadeza que engana a alma. João Gabriel, meu neto, já estava pronto para a escola, com a mochila nas costas e os cabelos ainda meio bagunçados, rindo alto por causa de alguma piada que ele mesmo inventou. Eu tentava sorrir de volta, mas por dentro, como de costume, havia uma inquietação que não sabia nomear. A rotina ajudava a disfarçar, preparar o lanche, conferir se o dever estava na mochila, ajeitar os cadarços do tênis. Esses pequenos rituais me mantinham no presente, ainda que minha mente, de tempos em tempos, insistisse em retornar àqueles corredores escuros da memória. Naquela manhã, a escola organizaria uma palestra para os responsáveis sobre prevenção ao abuso infantil. A diretora me avisou com antecedência, dizendo que seria bom para os avós também ouvirem. Eu agradeci, com um sorriso breve, mesmo sentindo o coração bater mais forte, só de ouvir aquelas palavras juntas. Abuso infantil. As duas palavras me atravessavam como uma lâmina invisível. Respirei fundo e disse para mim mesma que era só uma palestra, que eu já era uma mulher feita, avó, que não havia mais o que temer. Chegamos cedo, e enquanto João Gabriel corria para encontrar os colegas, fui direcionada para a pequena quadra coberta da escola. Havia cadeiras de plástico alinhadas, algumas mães conversando baixinho, outras mexendo no celular. Me sentei mais profundo, como sempre fazia, tentando ficar invisível mesmo num lugar onde ninguém me conhecia. A palestrante era uma psicóloga jovem, de fala clara e firme, que se apresentou com um sorriso gentil. Começou contando dados menos números, estatísticas, porcentagens que, por mais chocantes que fossem, ainda soavam distantes para alguns. Mas aos poucos, a voz dela foi mudando. Ela deixou os números e passou a falar de sinais, da mudança de comportamento das crianças, do medo excessivo, da culpa injustificada, da retração súbita, da tristeza sem explicação. A cada descrição, eu me sentia desmoronar por dentro. Era como se ela estivesse lendo um livro escrito por mim, sobre mim, e cada frase me acertasse em cheio. Ela disse que, na maioria dos casos, o agressor é alguém próximo, muito próximo dentro da casa. Alguém em quem a criança confia. Eu senti o estômago revirar. Meus dedos começaram a tremer sobre o colo. Era como se meu corpo tivesse voltado no tempo, e eu tivesse 6 anos outra vez, ouvindo a maçaneta girar devagar,
vendo a porta do quarto se fechar às minhas costas. A psicóloga então parou por um instante e olhou a plateia. Havia um silêncio estranho no ar, como se todos estivessem prendendo a respiração. E ela disse: "Se você passou por isso quando era criança, saiba que você não tem culpa. Nunca teve." Foi nesse momento que minha alma saiu do lugar. As palavras dela bateram em mim com uma força que eu nunca havia sentido. Eu abaixei a cabeça, tentando conter o choro, mas foi inútil. As lágrimas desciam, silenciosas, ardendo como se lavassem algo que estava seco há décadas. Meu corpo todo parecia estremecer. Eu queria sair dali, correr, me esconder, mas algo me prendeu na cadeira. Como se minha própria história finalmente tivesse me alcançado. Como se o tempo tivesse cansado de esperar por mim. A psicóloga continuou falando, agora com um tom mais brando, sobre cura, sobre escuta, sobre romper o silêncio. Mas eu já não ouvia mais. Dentro de mim havia um turbilhão, um redemoinho de memórias, vozes, toques indesejados, palavras que machucaram, noites que pareciam eternas. Tudo voltava, não como uma lembrança fria, mas como um sentimento vivo, latejante. Saí da escola com João Gabriel correndo à minha frente, ainda alheio ao que se passava comigo. Ele falava animado sobre o desenho que tinha feito na aula. Mostrava o caderno com orgulho. Eu sorria por fora. Apertava os olhos para não deixar transparecer o caos que me habitava. Quando cheguei em casa, pedi que ele fosse brincar no quintal. Entreguei-lhe um pacote de bolachas e disse que voltaria em 5 minutinhos. Subi para o quarto, fechei a porta e tranquei. Me sentei no chão, com as costas encostadas na cama e as mãos sobre o peito. A respiração vinha curta, entrecortada. Era como se eu estivesse sufocando sem ninguém notar. Eu me sentia pequena, muito pequena, como antes, como tantas vezes antes. E foi ali, naquele chão frio, que pela primeira vez eu senti uma necessidade incontrolável de falar. Não era apenas vontade, era urgência. Eu precisava dizer aquilo para alguém, ou eu explodiria por dentro. Levantei-me com esforço, peguei o caderno escondido na última gaveta da cômoda e abri uma página nova. Comecei a escrever sem pensar. As palavras jorravam como se tivessem vida própria. Escrevi tudo: o cheiro da camisa dele, o som dos passos no corredor, a sensação de paralisia, a raiva de não ter gritado, a vergonha que me consumiu por tantos anos. Escrevi que tinha medo de que Ana Paula sofresse o que eu sofri. Escrevi que mesmo casada com um homem bom, eu ainda tremia com toques leves. Escrevi sobre as dores que os médicos não explicavam, sobre a culpa que não era minha, mas que eu carregava como se fosse. E quando eu terminei, minhas mãos estavam trêmulas, os olhos ardendo, o rosto molhado, mas eu estava, pela primeira vez em muito tempo, inteira. Naquela noite, quando José Antônio chegou, ele me encontrou sentada no sofá com um caderno no colo. Eu o olhei nos olhos e disse: "Preciso te contar uma coisa." Ele não disse nada, apenas se sentou ao meu lado, em silêncio, me oferecendo o único abrigo que eu confiava. E, com a voz embargada, eu li em voz alta tudo o que havia escrito. Pela primeira vez, minha história ganhou som. Cada frase que saía da minha boca doía, mas ao mesmo tempo, libertava. José Antônio chorou comigo. Em nenhum momento me interrompeu. Apenas segurou minha mão com força, como se dissesse: "Eu estou aqui." Quando eu terminei, ele me abraçou e disse: "Você não está mais sozinha." E naquele instante, pela primeira vez na vida, eu acreditei nisso. Não completamente, não de uma vez, mas acreditei o suficiente para saber que aquele era o começo de algo novo, de algo meu, de algo verdadeiro. E eu não ia mais voltar para o silêncio. Nunca. Naquela manhã, depois de ter lido tudo para José Antônio, acordei com uma sensação estranha no corpo. Não era alívio, mas também não era mais o mesmo peso de sempre. Era como se uma parte da dor tivesse sido arrancada à força da minha pele, e agora, no lugar, tivesse ficado uma ferida exposta, ardendo com o vento. Doía, mas era uma dor que me fazia sentir viva, consciente, desperta. Eu passei os dedos sobre a capa do caderno como quem acaricia uma cicatriz recente, sabendo que aquilo ali não era mais só papel, com tinta a menos. Era meu grito, minha libertação, meu recomeço. José Antônio me olhou do outro lado da mesa do café,
seus olhos cheios de cuidado, e perguntou baixinho: "O que você vai fazer com isso, Lúcia?" Eu demorei alguns segundos para responder. Olhei para a janela, onde o dia começava a nascer, com a luz ainda cinzenta da madrugada, e disse: "Vou contar para Ana Paula. Ela precisa saber." Ele apenas assentiu, como quem entende que certas decisões vêm de um lugar que ninguém mais pode alcançar. E eu sabia que era hora. Pela primeira vez, eu sabia. Esperei até o fim da tarde. Ana Paula havia deixado João Gabriel comigo enquanto ia ao mercado, e quando voltou, sentou-se na varanda para tomar um café e conversar. Como sempre fazia, o menino corria atrás de um passarinho imaginário no quintal. E o sol começava a baixar atrás das árvores. Sentei ao lado dela, respirei fundo e chamei: "Filha, posso te contar uma coisa?" Ela olhou para mim, com aquele jeito atencioso que sempre teve, mesmo quando pequena. "Claro, mãe." "Que foi?" Eu segurei a mão dela, como se precisasse de algo para não cair, e comecei a falar. Falei devagar, mas sem parar. Falei de quando eu era criança, dos toques do meu pai, das noites em silêncio, do medo que me acompanhou por toda a vida. A princípio ela ficou calada, os olhos arregalados, como se tentasse entender se estava ouvindo direito. Depois as lágrimas começaram a cair, uma por uma, até se transformarem num choro profundo, doloroso, que vinha das entranhas. "Meu Deus, mãe, o vô." Ela sussurrou, como quem não queria acreditar. "Sim," eu disse com a voz embargada, "ele fez isso comigo por anos. E eu nunca tive coragem de contar." Ana Paula me abraçou com força, tão forte que parecia tentar colar de volta os pedaços da minha alma. "Mãe, por que a senhora nunca disse nada? Por que carregou isso sozinha?" E eu, ainda com os olhos cheios, respondi: "Porque eu achava que ninguém ia acreditar. Porque ele era o pai perfeito para todo mundo. E porque eu me sentia culpada, mesmo sabendo que não era." Nos dias que se seguiram, Ana Paula me ajudou a carregar esse segredo que agora era partilhado. Foi ela quem insistiu para que eu procurasse uma terapeuta. "A senhora precisa de alguém que possa te ajudar a colocar isso para fora, com segurança, com cuidado", dizia. E eu, embora ainda com medo, concordei. A primeira sessão foi difícil. Entrar naquela sala branca, sentar diante de uma mulher que nunca tinha me visto antes e contar as partes mais escuras da minha história foi como abrir uma ferida com as próprias mãos. Mas ainda assim, foi necessário. A terapeuta, uma mulher madura chamada Heloísa, me recebeu com olhos calmos e palavras suaves. "Aqui você pode ser quem você quiser ser, Maria Lúcia, e pode deixar de ser quem te obrigaram a ser também." Essas palavras ficaram em mim como uma semente. Na primeira sessão, chorei mais do que falei. Na segunda, falei mais do que chorei. E na terceira, comecei a entender que o trauma que me habitava há tantos anos não me definia menos. Ele fazia parte de mim, mas não era tudo o que eu era. Com o tempo, comecei a escrever mais, não só sobre o que aconteceu, mas sobre quem eu me tornei, apesar do que aconteceu. Escrevi sobre minhas forças, meus silêncios, minhas escolhas. Escrevi sobre o dia em que fugi ao me casar, acreditando que estava me libertando, quando na verdade só estava tentando esquecer. Escrevi sobre minha relação com Ana Paula, com José Antônio e com meu próprio corpo. Cada palavra escrita era como um tijolo colocado na reconstrução de uma casa interna que havia sido demolida anos atrás. Comecei a deixar cadernos pela casa. Na casinha, outro no criado mudo, mais um na bolsa. E toda vez que a dor vinha, eu escrevia. Às vezes uma frase, às vezes páginas inteiras, e era como respirar fundo depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Um dia, numa das sessões com Heloísa, ela me perguntou: "Você já pensou em falar disso com suas irmãs?" Aquela pergunta me atingiu em cheio. Era algo que eu sempre evitava. Durante todos aqueles anos, mantive uma distância segura delas. Nos víamos em reuniões de família, trocávamos mensagens, mas eu nunca me permiti tocar nesse assunto com nenhuma delas. Parte de mim tinha medo de que elas não acreditassem. Outra parte temia descobrir que não fui a única. Mas a pergunta ficou ecoando dentro de mim. E depois de muito pensar, decidi que falaria com a mais velha, Regina,
a que sempre foi mais próxima de mim. Convidei-a para tomar um café em casa, e quando estávamos sentadas na varanda, com os pés descalços no chão de cimento frio, eu disse: Regina, preciso te contar uma coisa, e não quero que você me interrompa até eu terminar, tá bem? Ela sentiu, surpresa, mas me deu a atenção que eu precisava. E então, pela terceira vez na minha vida, eu contei minha história. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para a xícara nas mãos. Depois, com a voz baixa, ela disse: Lúcia, ele fez comigo também. Naquele instante, o mundo pareceu parar. Nos olhamos, duas mulheres maduras, mães, avós, carregando a mesma dor calada por tantos anos. Caramos juntas, abraçadas, como nunca havíamos estado. Foi um momento de profunda dor, mas também de cura, porque finalmente eu não estava mais sozinha. Descobrimos que o silêncio não tinha sido só meu, e que ao quebrá-lo, eu tinha aberto uma brecha para que ela também pudesse respirar. A partir dali, tudo mudou. Começamos a falar mais, a compartilhar as lembranças, as ausências, as consequências, e com isso começamos a nos libertar, uma da outra, e com a outra. Ali, no meio do caos de tantas verdades dolorosas, nasceu uma aliança, um pacto silencioso, de que a história não terminaria como começou, de que, agora, haveria escuta, de que, agora, haveria verdade, e de que pela primeira vez, a nossa história seria contada por nós, inteira, ferida, mas viva. Foi depois daquela conversa com Regina que a minha vida começou a ganhar um sentido, que eu nunca imaginei que pudesse existir. Sentar ao lado da minha irmã, ambas já com cabelos grisalhos, e descobri que carregávamos a mesma ferida, foi como encontrar uma parte de mim que eu nem sabia que estava faltando. A dor que sentimos juntas não diminuiu o peso do que vivemos, mas de alguma forma, tornou o fardo menos solitário. Regina me olhou com os olhos marejados e disse: Lúcia, eu achava que era só comigo. Achei que eu era fraca, que tinha provocado de alguma forma, mas agora eu vejo que não era culpa nossa. A gente era só criança. Aquilo me atravessou como uma flecha, porque eram exatamente as palavras que eu repetia para mim mesma há anos. Foi naquele momento que percebi que nossa história, por mais dolorosa que fosse, não precisava mais viver no escuro. Ela podia ser contada, compartilhada, olhada com a luz da verdade. E mais do que isso, podia ser usada para curar outras mulheres como nós, que talvez ainda estivessem presas ao próprio silêncio. Dias depois foi a própria Regina quem me levou até um centro comunitário da cidade, onde aconteciam encontros de um grupo de apoio a mulheres sobreviventes de abuso. Era um espaço simples, uma sala ampla, com cadeiras em círculo, paredes decoradas com mensagens de acolhimento e uma mesa com garrafas térmicas de café e chá. O cheiro do lugar era familiar, mas o ambiente tinha algo que eu nunca havia sentido antes: segurança. As mulheres que estavam ali não nos olhavam com pena, nem com desconfiança. Elas nos olhavam com reconhecimento. Eu entrei calada, as mãos trêmulas, o coração aos pulos no peito, mas fui recebida com um sorriso sincero da coordenadora do grupo, uma mulher de voz suave, chamada Miriam, que apenas disse: Bem-vinda. Você chegou no tempo certo? Aquela frase me desmontou. Era como se, enfim, alguém me dissesse que não era tarde demais, que eu ainda podia reconstruir minha vida por dentro, mesmo depois de tanto tempo. Na primeira reunião, apenas uma das mulheres contou sobre o irmão, que abusava dela desde os 9 anos. Outra falou sobre o padrasto. Houve quem contasse que a mãe sabia, e não fez nada. Houve quem dissesse que descobriu só na vida adulta, que seus medos vinham de uma infância enterrada. Eu ouvi cada história com o coração apertado e os olhos cheios. Em cada palavra me via refuted. Em cada dor, havia um pedaço da minha, mas também havia força, havia superação, havia mulheres que haviam encontrado formas de continuar, de amar, de se levantar. Quando terminou a reunião, Miriam veio até mim e perguntou, com delicadeza: Quer falar da próxima vez? Eu balancei a cabeça, devagar. Não sabia se teria coragem, mas prometi a mim mesma que voltaria. Na semana seguinte, voltei. E quando chegou minha vez de falar, a voz saiu fraca, entrecortada, mas saiu. Contei da infância do meu pai,
da forma como ele me destruía, aos poucos com palavras doces e toques, que deixaram cicatrizes invisíveis. Contei da culpa, da vergonha, dos anos em silêncio. Contei do casamento, da fuga disfarçada de amor, das dores que os médicos não explicavam. Contei da escola do meu neto e da palestra que me desmoronou. Contei de José Antônio, de Ana Paula, de Regina. Contei tudo. Quando eu terminei, havia um silêncio na sala. E então começaram os murmúrios de acolhimento. Obrigada por dividir. Você é muito corajosa. A sua história é importante. Pela primeira vez, eu não me senti errada. Por ter vivido o que vivi, me senti vista. Me senti digna. Aquela roda de mulheres se tornou meu abrigo. Passei a frequentar os encontros com frequência. E aos poucos, comecei a ajudar outras a contar suas histórias também. Com o tempo, Miriam me chamou para ajudar na organização do grupo. Era simples: preparar o café, anotar os nomes, dar boas-vindas às novas integrantes, mas para mim, aquilo era enorme. Era como se eu estivesse pegando os cacos da minha vida e colocando-os a serviço de algo maior. Um dia, ela me chamou de lado e disse: "Você tem um jeito com as palavras, Lúcia. Já pensou em contar sua história em público?" Eu congelei. A ideia de me expor era assustadora, mas ela me olhou com firmeza e disse: "Não é por você. É por todas as que ainda não conseguem falar. Você tem essa força." Fiquei dias pensando naquilo. E um domingo depois do almoço, contei para Ana Paula. Ela segurou minha mão com força e disse: "Se a senhora tiver coragem, eu vou estar lá, na primeira fileira." E foi isso que me deu o impulso que eu precisava. Aceitei o convite para falar numa palestra no próprio centro comunitário. Era um evento de portas abertas, com mães, filhas, irmãs, vizinhas. No dia me vesti com calma, coloquei o colar que Ana Paula me deu anos atrás, e fui. Quando subi no pequeno palco improvisado, minhas pernas tremiam, mas minha voz não. Peguei o microfone, respirei fundo e comecei dizendo: "Meu nome é Maria Lúcia. Tenho 58 anos. Sou mãe, avó, esposa e também uma sobrevivente." Contei tudo, olhei nos olhos daquelas mulheres e disse que o silêncio não precisa durar para sempre. Que não importa quanto tempo tenha passado, sempre há tempo de dizer. E que ninguém menos, merece carregar uma dor que não é sua. Ao final, fui aplaudida de pé. Algumas vieram me abraçar, outras apenas choraram em silêncio ao meu lado. Mas eu sabia que minha história havia tocado corações, e que naquele momento, algo estava mudando. Eu tinha rompido o ciclo do silêncio, o ciclo da vergonha. E o mais importante, eu estava ajudando outras mulheres a fazerem o mesmo. E isso, para mim, era mais que redenção. Era justiça. Justiça por mim, por Regina, por todas nós. E foi aí que entendi, de verdade, que minha voz, que um dia me foi arrancada, agora era minha arma mais poderosa. E eu não pretendia mais calar. Nunca mais. O dia em que voltei à escola de João Gabriel para falar foi, sem dúvida, um dos mais intensos da minha vida. Quando recebi o convite da diretora, senti as pernas fraquejarem e o coração disparar, como se fosse a menina de 6 anos de novo, escondida atrás da porta do quarto. Ela me ligou numa manhã de terça, com a voz tranquila, mas firme. "Dona Maria Lúcia, sua fala no centro comunitário emocionou muita gente, inclusive professores nossos que estavam lá. Pensamos, quem melhor para encerrar o ciclo de palestras sobre proteção infantil do que a senhora?" Fiquei em silêncio por alguns segundos, e então ouvi minha própria voz dizer: "Sim, eu aceito." Depois que desliguei, sentei no sofá com as mãos suando, e uma mistura de medo e honra no peito. Era naquela mesma escola, onde tudo começou a mudar, naquela palestra em que ouvi, pela primeira vez na vida, que a culpa não era minha. Era naquele mesmo lugar que eu agora voltaria, não mais como avó, mas como mulher, como sobrevivente, como voz. Preparei o que queria dizer com calma. Não escrevi palavra por palavra como fazia nos meus cadernos, mas anotei sentimentos, palavras-chave que me guiariam: infância, silêncio, vergonha, força, cura. Quando cheguei à escola, acompanhada de Ana Paula e José Antônio, meus pés pareciam não tocar o chão. O cheiro do corredor, o som das vozes das crianças, tudo me remetia ao dia em que o passado me explodiu no peito
como uma bomba atrasada. A diretora me recebeu com um abraço caloroso, me conduziu até a sala onde eu falaria, e me apresentou a algumas mães, professoras, psicólogas, e até algumas adolescentes do ensino médio, que haviam pedido para assistir. O ambiente estava decorado com desenhos feitos pelos alunos sobre família e segurança, e ao olhar para aquelas imagens inocentes, senti os olhos arderem. Era por eles, também, que eu estava ali, para que nenhuma daquelas crianças precisasse crescer, achando que estava sozinha, achando que o que sentia era culpa. Quando me chamaram para falar, respirei fundo, caminhei até o centro da pequena sala com as cadeiras enfileiradas, e olhei em volta. Havia cerca de 50 pessoas ali. Algumas me observavam com atenção, outras, já emocionadas só de saber o tema. Segurei o microfone com as duas mãos, firme, como quem segura sua própria história, e comecei. Boa tarde, meu nome é Maria Lúcia, tenho 58 anos. Sou mãe, sou avó, e por muito tempo fui só silêncio. Aquelas palavras abriram espaço para tudo o que veio depois. Falei da minha infância, da imagem que todos tinham do meu pai, do terror escondido por trás das portas fechadas. Contei do meu corpo paralisado, da menina que aprendeu a sorrir para sobreviver, das vezes em que quase falei e não consegui. Contei do dia em que me casei achando que estava me libertando, das dores físicas que surgiram anos depois dos pesadelos, da culpa que me comia viva. Enquanto falava, via as expressões mudando à minha frente. Havia olhos marejados, bocas entreabertas, mãos apertadas sobre o colo. Algumas mães se entreolhavam em silêncio. Outras abaixavam a cabeça, como se buscassem dentro de si mesmas algo perdido há muito tempo. E então, falei do dia em que tudo mudou, do convite da escola, da palestra, do choro no banheiro, do caderno escrito com raiva e desespero. Contei do momento em que contei para Ana Paula, do abraço dela, do você não está mais sozinho. Falei de Regina, da revelação, do encontro, de duas dores que se reconheceram. Contei das sessões de terapia, do grupo de apoio, da noite em que falei em público pela primeira vez. E por fim, com a voz embargada, disse: hoje estou aqui porque eu decidi que não carrego mais esse silêncio comigo. Porque se uma mulher, uma só, sair daqui hoje se sentindo mais forte, mais digna, mais livre, já terá valido a pena. Houve um segundo de silêncio, depois que terminei. Depois vieram os aplausos. Não aqueles aplausos de cerimônia, mas um aplauso carregado de verdade, de emoção, de solidariedade. Algumas mulheres vieram me abraçar, chorando. Uma jovem, de uns 16 anos, segurou minha mão e disse: você falou de coisas que eu nunca consegui dizer nem para mim mesma. Outra mãe me confidenciou que começou a desconfiar de certos comportamentos da filha, e agora entendia melhor o que podia estar acontecendo. A diretora, com os olhos vermelhos, agradeceu. A senhora não tem ideia da diferença que isso faz, e talvez eu realmente não tivesse, porque depois de tanto tempo acreditando que minha história era suja, pesada, dolorosa demais para ser compartilhada, eu agora via que ela podia ser luz para outras, que minha dor podia virar caminho, que minha verdade podia virar ponte. Na volta para casa dentro do carro, Ana Paula me olhou pelo retrovisor e disse: mãe, eu tô tão orgulhosa da senhora, a senhora salvou vidas hoje. José Antônio, com uma lágrima discreta escapando no canto do olho, apenas pegou minha mão e a apertou contra a perna. Eu me permiti sorrir, um sorriso de dentro, sem medo, sem máscara, um sorriso de quem enfim se reencontra com sua essência. Chegando em casa, João Gabriel veio correndo me mostrar um desenho. Era ele, de mãos dadas comigo, debaixo de um céu azul, e em cima estava escrito: minha avó é corajosa. Segurei o papel com as mãos trêmulas e o abracei com força. Naquele momento, soube que a menina de 6 anos, aquela que chorava calada no escuro, finalmente tinha sido ouvida. Agora, quando olho no espelho, vejo mais do que rugas e marcas do tempo. Vejo uma mulher inteira, que foi rasgada e se costurou com as próprias mãos, que acreditou que não podia, e mesmo assim foi, que calou por décadas, mas decidiu falar. E que agora, com a cabeça erguida e o coração cicatrizado, diz a todas que encontram seu caminho: você pode. Não importa há quanto tempo dói. Não importa quem não acreditou. A sua história é sua, e você tem o direito de contá-la
eu sou Maria Lúcia. E hoje finalmente eu tenho a voz que nunca tive, e essa voz, agora, é minha, para sempre.